Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem vai ensinar inglês para nós é a banda The Animals. Conhece essa banda? Tenho certeza que você conhece essa música emblemática que a gente vai falar aqui hoje, que é House of the Rising Sun. Bom, música do álbum The Animals mesmo, já levava o nome da banda, lá de 1964. Mais um desses álbuns de 64. A gente já viu vários outros álbuns aqui que apareceram, que também são dessa mesma época aí. Então, que safra, né? Que safra. Agora, House of the Rising Sun, você sabe que casa é essa que ele está falando? A casa do sol nascente? House of the Rising Sun? Não sabe, então você vai descobrir hoje, tá? Alguns detalhes aqui sobre a música. É uma música tradicional, ela não é do The Animals. As gravações originais são lá dos anos 20, do pessoal bluseiro mesmo, raiz. E existem várias outras gravações dessa música. Vocês vão achar a gravação do Lead Belly, vocês vão achar a gravação do Josh White, vocês vão achar a gravação da Nina Simone, vocês vão achar coisa do Bob Dylan. Então tem muita gente que regravou essa música. E claro, o meu preferido, para mim é a melhor versão de todas, é do White Buffalo, que fez pro seriado Sons of Anarchy. Se você não viu essa versão, corre lá conferir. Pode até parar aqui e ir lá ouvir, mas depois volta, tá? Então, seguinte, o The Animals, eles fizeram um turnê com o Chuck Berry na Inglaterra, lá em 64, porque era assim, Chuck Berry ia para os lugares e pegava a banda que tinha no local para tocar com ele. E aí eles incluíram esse som no repertório, para não ficar fazendo coisa cópia do Chuck Berry, porque eles eram a banda que estava acompanhando, então tinham que tocar um repertório um pouquinho diferente e colocaram House of the Rising Sun no repertório. Uma outra situação dessa música foi lá em 62, quando o Bob Dylan gravou ela. Sim, Bob Dylan. Quando ele viu a versão do Animals, vamos lá, Bob Dylan gravou em 62, The Animals gravou em 64. Quando o Bob Dylan viu a versão deles, ele ficou maluco, porque ele percebeu que dava para fazer rock com essas músicas folk, porque até então House of the Rising Sun era uma música folk. E aí o Bob Dylan começou a usar guitarra. Então meio que foi a porta de entrada pro Bob Dylan começar a usar guitarra e começar a fazer rock a partir desse som mais folk. Tanto que lá no festival em 65, famoso festival que foi o Newport Folk Festival, em que todo mundo estava esperando para ver os bluseiros, né? Porque foi uma época de resgate, então foram lá no Delta, pegaram todos os bluseiros raiz, trouxeram de volta e o pessoal estava esperando ouvir um som mais raiz, mais acústico. E aí chega o Bob Dylan nesse festival tocando guitarra. Então o pessoal odiou o que ele fez naquela ocasião, mas foi altamente influenciado por House of the Rising Sun do The Animals. Um outro ponto legal dessa música, ela foi gravada em um take. Eles não precisaram gravar, regravar instrumento, nem nada disso. Foi a banda inteira de uma vez só e pronto, a música saiu logo de primeira. Ficou em primeiro lugar nas paradas, bateu Beatles, bateu todo o pessoal da invasão britânica. Tanto que os Beatles chegaram a mandar um telegrama para o The Animals, escrevendo assim: Congratulations from the Beatles. Os parabéns dos Beatles. Então, lembrando o álbum de 64, a banda acabou em 68 por conta de briga por causa de dinheiro. Mas vamos lá, é uma música curta, mas tem umas coisas bem legais pra gente resolver aqui, beleza? Então ele começa dizendo assim: There is a house in New Orleans. They call The Rising Sun. Primeiro, there is, velho conhecido nosso, há ou existe, there is. Poxa, dava para fazer um compilado de quantas músicas já começaram com there is. Tem muita música que começou com there is. Existe. Tem uma casa, então há uma casa, there is a house in New Orleans. Estamos falando aqui da cidade de New Orleans. Coloquei um mapinha aqui para você poder localizar, então fica bem no sul dos Estados Unidos mesmo. E detalhe aqui para pronúncia. Cuidado, tá? Não é New Orleans. Não fale New Orleans. Você até pode falar isso, mas não é legal. Não é essa a pronúncia correta. As pessoas vão te corrigir se você for para lá. New Orleans. New Orleans. Tá bom? Beleza? They call the Rising Sun. Tem uma casa em New Orleans. Eles chamam, they call, esse call é chamar. Ele vale para chamar alguém. Call, ei, vem cá. Call. Vale para fazer uma ligação para alguém. Call.
chamar também, né? E vale também para dar nome para alguma coisa. Eles chamam a casa The Rising Sun. É o nome que eles dão para essa casa, The Rising Sun. Então, rising é nascente, algo que nasce, algo que surge, algo que aparece. E sun é sol, né? Então é o sol nascente, o sol que surge. Tem uma casa em New Orleans, eles chamam de o sol nascente. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. And it's been the ruin. Vamos resolver isso aqui. Aqui tem um tempo verbal um pouquinho diferente, como você já percebeu. Isso aqui é um present perfect. It's been, que é it has been, que quer dizer foi ou tem sido. Fazia tempo que a gente não falava de present perfect aqui. Então, para situar todo mundo aí, quando a gente quer falar de coisas no passado, a gente tem duas opções para passado. Ou a coisa acabou e ficou por lá mesmo, ou não. Toda vez que uma coisa começa lá no passado e continua até hoje, ou se terminou, eu não sei quando que terminou, a gente usa esse present perfect. Então, simple past só para coisas que acabaram, você sabe que acabou ou você sabe quando que ela acabou. Ou seja, aconteceu no passado, morreu no passado. Se algo aconteceu e continua influenciando o presente ou continua existindo até o presente, a gente usa o present perfect. It's been the ruin. Ela tem sido, eu quero dizer que essa casa tem sido a ruína de muita gente. Ela foi a ruína de muita gente. Presta atenção nisso. Ela foi a ruína, mas ela ainda existe e continua sendo a ruína de muita gente. E é isso que eu quero dizer aqui. Eles não demoliram a casa. Se eu dissesse it was the ruin, simple past, então quer dizer que ou ela não é mais a ruína das pessoas, ou que ela foi demolida. Percebem isso? Simple past quer dizer que acabou. Present perfect quer dizer que continua. Então, tanto faz aqui, tá? Em português a gente pode traduzir como foi a ruína ou como tem sido a ruína, não tem problema. The ruin of many a poor boy. Agora tem coisa interessante aqui para responder. Esse many a poor boy. Primeiro, poor boy é menino pobre. O pobre menino, tá? Pobre garoto. Ao pé da letra, isso aqui não funciona, porque many a poor boy. Muitos, um pobre garoto. O mais correto aqui seria dizer many poor boys. Muitos pobres garotos. Foi a ruína de muitos pobres garotos. Mas olha só, aqui a gente faz a mesma coisa no português. Quando eu digo, presta atenção nessa frase, tem muita banda boa por aí. Olha o que eu fiz. Tem muita banda boa. Eu deveria falar muitas bandas boas. Mas não, eu usei singular mesmo. Nossa, tem muita banda boa por aí. Ou, nossa, tem muito guitarrista bom. Eu poderia falar, tem muitos guitarristas bons. Mas é um jeito de falar. É meio que dá uma ênfase, né? Então no inglês também tem essa lógica. Many a poor boy. É como se ele estivesse falando assim, essa casa, ela tem sido a ruína de muito pobre coitado. Tem sido a ruína de muito pobre garoto. And God, e meu Deus, I know I'm one. I know quer dizer eu sei e I'm one quer dizer eu sou um. I'm one. Eu sou um. Eu sei que eu sou um. Sobre essa casa tem algumas teorias interessantes, porque o pessoal que estuda, né, os historiadores aí, eles dizem que tem duas teorias para essa casa. Se você já foi atrás e foi ver algo sobre a música, você descobriu que ela é sobre um bordel, que a casa é um bordel. Aí a gente lembra de La Grande, né, que também falava sobre isso, La Grande do ZZ Top. E essa House of the Rising Sun também é referência a um bordel. E aqui faz sentido quando ele diz, né? Poxa, foi a ruína de muito pobre coitado, né? E eu sei que eu sou um deles. Mas existe uma segunda teoria desses historiadores que diz que, na verdade, era uma prisão feminina, que tinha no portão uma imagem de um sol nascente. Então aí também faz sentido ter sido a ruína. Só que daí aqui ele troca a narrativa, né? Troca por boy. Então, se ele é um garoto, como é que ele está falando da prisão feminina, né? Então aqui até faz sentido que seja o bordel. Outra coisa que vale ressaltar sobre essa música é que hoje ela é domínio público. Então qualquer um pode gravar, qualquer um pode fazer uma versão de House of the Rising Sun sem ter necessidade de direitos autorais. Claro, tu não vai pegar a versão do The Animals igualzinha, gravar
e vender, porque a versão do The Animals é a versão do The Animals. Isso sim, foi gravado e registrado por eles. Mas a música em si, a sequência dos acordes, a letra e a melodia, elas já são domínio público. Por isso que tem tanta gente que grava. Segundo verso, vamos lá. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Então aqui ele está falando um pouco da família dele. Então ele diz lá que minha mãe, my mother, was a tailor. Minha mãe era was a tailor, costureira. Minha mãe era uma costureira. She sewed my new blue jeans. Ela costurou. Aqui a gente tem o verbo que é o passado de costurar. Sewed. Costurou o quê? My new blue jeans. Costurou meu jeans azul novo. My father, meu pai, was a gambling man. Gambling man é homem de apostas. É um apostador. Down in New Orleans. Esse down, ele não precisaria estar aqui. Ele poderia falar, my father was a gambling man in New Orleans. Eu fiz uma explicação mais completa sobre esse down lá na aula sobre Paradise City, do Guns. Ficou uma explicação bem legal, dá uma conferida lá que vale a pena. Mas em resumo, ele só está aqui para reforçar que é lá em New Orleans. A gente usa esse down para indicar um lugar que ou fica mais ao sul, ou fica mais para baixo, ou simplesmente fica longe do seu ponto de referência. É como no português a gente fala, olha, ele era um apostador lá em New Orleans. Aí você vai falar, ah, Marcel, mas eu ouvi a música do The Animals e eles falam, my father was a gambling man down in New Orleans. Pois é, mas The Animals é uma banda britânica. Eles acabam cometendo esse erro também na pronúncia do New Orleans. Tá bom? E daí, claro, eles queriam rimar, né? O Blue Jeans com New Orleans. E aí meio que torceram a pronúncia da coisa. Mas é comum, tá? É bem comum a gente falar New Orleans. Aí ele segue. Now, the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he's satisfied is when he's all drunk. Primeiro, the only thing, que é a única coisa, the only thing, a gambler, a única coisa que um apostador. Você pode falar gambling man ou gambler. A única coisa que um apostador precisa, needs, is a suitcase and a trunk. Qual é a única coisa que um apostador precisa? Uma mala, a suitcase, and a trunk, e um baú. Uma mala, porque ele vai ficar viajando de lá para cá, e um baú para guardar aquilo que ele vai apostando e ganhando e perdendo e ganhando de novo. And the only time, antes ele falou the only thing, que era a única coisa. Agora ele diz the only time, a única hora, o único momento. The only time he is satisfied, o único momento em que ele está satisfeito, em que ele fica satisfeito, em que ele se satisfaz, is when he's all drunk. É quando, is when he's all drunk. Quando ele está completamente bêbado. Aqui poderia ser simplesmente when he's drunk. Quando ele está bêbado. When he's drunk. Mas o all dá a ideia de todo, completo. Ou seja, ele só se satisfaz quando ele está totalmente bêbado. Quando ele está todo bêbado. Nas letras anteriores dessa música, o narrador ele se colocava como prisioneiro. Vocês vão achar algumas versões que ou ele se coloca como prisioneiro ou ele se coloca como prostituta. O The Animals, eles preferiram usar aqui a imagem de um apostador, né, para ficar mais comercial, tá? Aí no verso 3, ele vem com um conselho. Ele fala assim: "Oh mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun." Então ele está fazendo um apelo aí pro "Oh mother", tá falando mãe. Talvez não seja nem para a mãe dele, talvez seja para outras mães que ele conhece. Pode ser mother. Tell your children. Tell é diga, peça, fale, no sentido de orientar. Então diga para os seus filhos, fale para os seus filhos. Tell your children not to do, não fazerem,
Fala para eles não fazerem. Já vou falar sobre isso aqui. What I have done. What I have done. O que eu fiz. What I have done. Eu fiz. Nesse passado aí, no decorrer desses anos passados, tá bom? Diga para eles não fazerem o que eu fiz. Spend your lives, que é gastar as suas vidas. Spend tem essa ideia de gastar, de esbanjar, de desperdiçar. E your lives, as suas vidas. Diga para suas crianças para não gastarem as suas vidas. Mas aqui, esse suas aqui é como se ele estivesse falando direto para as crianças, tá? Your lives, tá bom? In sin and misery. Sin é pecado e misery é miséria, mas eu gosto de traduzir misery como desgraça, porque é o que fecha melhor com o que a gente usa no português. In the house of the rising sun, na casa do sol nascente. Então, olha, ele está falando assim, mãe, peça para os seus filhos que eles não façam o que eu fiz, gastar as vidas em pecado e desgraça na casa do sol nascente, in the house of the rising sun. Aqui cabe uma gramática para nós, tá? Olha aqui, ó. Olha essa frase. Tell your children not to do what I have done. Fale para suas crianças, peça para suas crianças. Tell your children not to do what I have done. Não fazerem. Fica estranho traduzir desse jeito, tá? Mas vou traduzir assim só para a gente manter a ideia, tá? Peço para suas crianças não fazerem what I have done. O que eu fiz. Então, olha que legal esse jogo aqui com o tell, porque quando eu quero pedir para alguém fazer algo ou pedir para alguém não fazer algo, eu preciso usar essa estrutura aqui. Vamos quebrar a ideia dessa frase aqui. Tell your children not to do what I have done. Tá, o que é que eu fiz no fim das contas e que eu quero que você peça para que seus filhos não façam? Primeiro, tell them not to gamble. Eu troquei aqui o your children por them. Tá? Eles. Então, peça para eles, avise eles, tell them not to, para não gamble, apostar. Então, pede para eles não apostarem. Tell them not to gamble. Tell them not to drink too much. Pede para eles não beberem muito. Tell them not to drink. Tell them not to go to New Orleans. Pede para eles não irem para New Orleans. Então, ó, a estrutura é sempre a mesma. Tá percebendo? Tell them not to gamble. Tell them not to drink. Tell them not to go. Sempre você vai usar essa estrutura junto com o tell. E aí, depois desse conselho, ele vem para o final do verso. Well, I got one foot on the platform, the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, I got. Aqui poderia ser a mesma coisa que I have, que ele quer falar eu tenho. One foot, que é um pé. One foot on the platform. Eu tenho um pé na plataforma. Esse on é sobre a plataforma. E o outro pé, the other foot on the train. No trem. On tem a ver com algo que está sobre, que tem contato com superfície. Então, ó, eu tô com um pé na plataforma e o outro pé no trem. Quer dizer, tô indo embora, né? Tô embarcando no trem. I'm going back to New Orleans. I'm going back. Velho conhecido nosso aqui, ó. I am going back. Eu estou voltando. Go back. Voltar. Eu estou voltando para New Orleans. To wear that ball and chain. Wear é usar, mas é usar no sentido de vestir alguma coisa. Então, quando você fala de, vou usar uma camisa, wear a shirt. Wear, tá? Porque wear tem a ideia de vestir. Qualquer coisa que você usa no seu corpo, você vai usar o verbo wear, tá bom? Wear glasses, que é usar óculos. Wear hat, usar chapéu, usar boné. Então, sempre usar no sentido de vestir vai ser wear. E ball and chain é bola e corrente, que é aquela dos presidiários, aquela que os presos usam, né? Aquela bolona com uma corrente no pé
enquanto está fazendo trabalho, que é para não fugir. Tem casos que aquelas bolas pesavam aí até 5 quilos. Em alguns outros casos, tinha bolas que pesavam até 20 quilos. Variava, de acordo com a cadeia. Mas olha só que interessante, né, essa história. Primeiro ele fala que existe essa casa que foi a ruína de muita gente. Aí depois ele fala um pouquinho da família dele. Ah, a mãe era costureira, o pai era um apostador. Ele dá a entender que ele também se tornou um apostador. Aí ele dá o conselho. Olha, fala para seus filhos para eles não irem lá, porque lá só vai ser miséria e desgraça, e eles vão desperdiçar a vida. E aí, logo aqui no final do último verso, ele diz: Olha, eu já tô com um pé na plataforma e o outro no trem, tô indo lá para New Orleans para usar essa bola e essa corrente aí. Quer dizer, tô indo lá para entrar na desgraça, né? Esse final, o Ball and Chain, ele faz uma referência ao que poderia ser a cadeia, né? Aquela prisão que a gente já comentou antes. E é isso. Essa é a letra e esse é o contexto de House of the Rising Sun. Você sabia que essa música falava sobre isso? Já tinha procurado algo sobre a história dela? Eu vou deixar aqui vários links com outras versões, não só do The Animals, porque eu acho que vale muito a pena ouvir, principalmente a da Nina Simone, a do Bob Dylan e, claro, a do White Buffalo. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês. Dúvidas, perguntas, sugestões são sempre bem-vindas. Valeu, obrigado, até mais.